Buenas, pessoal, beleza? Então, conforme combinado, esse vídeo agora eu vou fazer a correção dos exercícios da terceira parte do nosso conteúdo, tá? Que é a última parte que vai cair na nossa prova da semana que vem, certo? Então, eu tinha passado o conteúdo, a matéria, né, na nossa apostila e passei exercícios e também o gabarito, tá? Então agora a gente vai fazer a correção, questão por questão, esclarecendo todos os pontos das questões, então para vocês estudarem, tá? Legal aí para nossa prova, beleza? Então agora eu vou compartilhar aqui na tela, né, o arquivo do nosso conteúdo, tá? E também os exercícios para a gente ir fazendo a resolução deles, certo? Então, a gente sabe que a terceira parte segue falando sobre as angiospermas, tá? Que são o grupo, digamos assim, mais evolutivamente adaptado, né, para as condições de vida na Terra, até porque as angiospermas, elas são o grupo vegetal de maior diversidade de espécies, tá? E maior ocorrência em todos os ecossistemas que existem, tá? Então isso se deve a uma série de adaptações evolutivas que ajudaram esse grupo vegetal a se propagar, né, no ambiente, né, principalmente pelo alto nível do desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, das estruturas reprodutivas, né, que a partir das angiospermas começaram a contar, né, não somente com o auxílio, digamos assim, dos insetos como polinizadores, né? Porque os polinizadores eles já começaram a atuar nas gimnospermas, né? Só que agora com o advento do fruto, né? E das flores vistosas, coloridas, cheirosas, né? Que usam dessas estratégias evolutivas para atrair, né? Para atrair polinizadores, né, até mais recursos de atração de polinizadores do que as próprias gimnospermas, né, mas elas também, né, se utilizam de polinizadores, né, principalmente abelhas, né, são famosos polinizadores, mas como ela também apresenta estruturas florais mais vistosas, que atraem mais polinizadores, e também a questão dos frutos, né, coloridos, saborosos, nutritivos, né, que chamam a atenção principalmente dos dispersores, isto é, os animais que vão espalhar esses frutos pelo ambiente. Esses dispersores podem comer o fruto e daqui a pouco defecar a semente do fruto a quilômetros da onde ela alcançou o fruto, né? Ou esse fruto pode se agarrar nos pelos de um animal que caminhou por quilômetros e depois vai acabar essa semente caindo também a quilômetros de distância da onde esse fruto foi aderido ao pelo, por exemplo, de um animal silvestre ou até da nossa roupa, né, dos nossos pelos humanos também. Então, graças a essas estruturas evolutivas, é que as angiospermas ganharam muita dispersão, né, e altíssima ocorrência em todos os ambientes terrestres, tá? E também ambientes aquáticos, por que não? Tem algumas plantas aquáticas, né, que, que ocupam esses ambientes também, se espalham nesses ambientes aquáticos também pela dispersão dos frutos, tá? Então a gente vai, aqui é o material, né, a apostila, então a gente vai indo direto lá para os exercícios e vamos corrigindo um por um, e assim vamos retomando, né, parte a parte a matéria do nosso conteúdo, certo? Então, a primeira questão da FUVEST 2010, né, fala o seguinte: uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar com certeza que dentro dela há o embrião de uma planta. Beleza? Uma semente, né, possui o embrião de uma planta lá dentro, né, que foi fecundado, ok. A qual, na fase adulta, né, o que a gente pode afirmar ao pegar uma simples semente? Aí vamos ver as alternativas, né? Essa semente vai formar flores, frutos e sementes, né? A gente pode afirmar com certeza que uma semente ela vai formar flores, frutos e sementes. Bom, primeiro, quem é que produz sementes? A gente sabe que briófitas e pteridófitas não produzem sementes, né? Eles produzem esporos, certo? E a gente sabe que as gimnospermas e as angiospermas produzem sementes.
né? Então, a gente pode afirmar, se a gente tem uma semente na mão, que ela vai produzir flor, fruto e semente, semente a gente sabe que sim. Fruto só se for uma angiosperma, né? Gimnospermas não têm frutos, não produzem frutos. Flores, bom, as gimnospermas, apesar de terem flores menos menos atrativas ou mais simples, né, mais rudimentares do que as angiospermas, elas ainda têm flores. Então a gente pode afirmar que ela poderia sim ter flor, né, sendo uma gimnosperma ou uma angiosperma, ela teria flor, né, teria semente, porém só se fosse angiosperma para ela ter fruto. Então, se fosse uma semente de uma gimnosperma, só teria flor e semente, não teria fruto. Então, a gente sabe que a alternativa A não pode ser marcada. Tá? Então, alternativa B. A gente pode afirmar que de uma semente vai formar na fase adulta sementes, sim, mas não produz flores e frutos. Né? Bom, se for uma angiosperma, vai produzir fruto e vai produzir flor. Né? E então a letra B não pode ser. Letra C, vive exclusivamente em ambiente terrestre. Bom, se a gente pega uma semente, sei lá, de, por exemplo, uma planta aquática, né, como a flor de lótus, por exemplo, que é uma angiosperma aquática, né, uma vitória régia, por exemplo, ela vai produzir, ela é uma planta aquática, né, então ela não vive no ambiente terrestre, mas ela tem flor, fruto, semente, tudo certinho. Então a gente não pode dizer que uma semente vai dar origem à vida adulta numa planta exclusivamente terrestre. Não, pode ser aquática. A gente sabe que a C não é. Então vamos lá, letra D. Necessita de água para o deslocamento dos gametas na fecundação. Quem é que precisa de água para deslocamento dos gametas no processo de fecundação? Isso somente as briófitas, tá? E na reprodução sexuada das pteridófitas também a água contribui, né? Então, se for uma gimnosperma e uma angiosperma, que são os grupos que produzem sementes, eles não precisam de água para o deslocamento de gametas na fecundação. Então, a letra D está errada. Sobra, então, a letra E. Vamos conferir se ela está certa. Tem tecidos especializados para a condução de água e de seiva elaborada. Sim, perfeitamente. As gimnospermas e as angiospermas têm tecidos que conduzem água e seiva elaborada. Até as pteridófitas também possuem tecidos condutores de água, né, e de seiva, certo? Aliás, as pteridófitas elas vão conduzir somente água, né? A seiva também, mas essa diferenciação de elaborada e não elaborada, isso cabe mais às gimnospermas e angiospermas. Tá? Então, sim, tem tecidos especializados para a condução de água e de seiva elaborada, com certeza. Então, aqui é a letra E, a alternativa correta, beleza? Questão 2. Analisando os processos sexuados e ciclos de vida das plantas, considere as informações seguintes. Aqui, ó, fase gametofítica muito desenvolvida, fase esporofítica independente da planta haploide, né? A gente precisa ter muito claro que fase esporofítica é a fase diploide, isto é, que recebeu um material genético da planta mãe feminina e material genético da planta pai masculina, tá? Então, cada conjunto genético, a mãe doou uma carga haploide, né, de características genéticas e o pai também doou uma carga haploide. Os dois gametas haploides se juntam e formam um zigoto, uma célula-ovo diploide, que é o esporófito. O gametófito é sempre haploide, tá? Tem sempre a metade dos cromossomos, né, de uma planta, ok? Então, só para esclarecer o significado. Fase gametofítica muito reduzida, depois fase esporofítica, cresce sobre a planta haploide e depois sementes não abrigadas. Vamos ver, pode-se afirmar corretamente que, vamos lá, 1 e 2 ocorrem nas briófitas e pteridófitas. Vamos ver se a afirmativa 1 e 2 ocorrem em briófitas e pteridófitas. Vamos lá. Fase gametofítica muito desenvolvida. A gente sabe que as briófitas apresentam
o gameta muito desenvolvido, sim, e o esporófito é a parte que fica, a hastezinha que fica lá em cima do musgo, aquela é a fase esporofítica, que é pouco desenvolvida, né? Então, a gametofítica, a parte que fica embaixo, ela é muito desenvolvida, então, sim, a 1 ocorre nas briófitas. Agora, ela ocorre nas pteridófitas. Vamos ver se a fase gametofítica é muito desenvolvida. Vamos lá, nas pteridófitas. Aqui estão as pteridófitas. Ó, essa é a fase esporofítica, né, que ela é bastante desenvolvida nas samambaias, né, e essa é a fase gametofítica, ela é menor, ela é menos desenvolvida. Então, a segunda afirmativa, ela já não corresponde a uma característica das pteridófitas. Então, a letra A não está certa. 1 e 2 ocorrem nas briófitas e pteridófitas? Olha, ocorre nas briófitas, mas não nas pteridófitas. Aí vamos botar a 2. Fase esporofítica independe da planta haploide. Não, a gente sabe que a fase esporofítica, ela depende sim da planta haploide nas pteridófitas, né? Porque é a planta haploide que dá origem necessariamente à planta diploide. Tá? Então, o gametófito dá origem ao esporófito, o esporófito, né, faz meiose, gera os gametas, né, haploides, que fecundam e produzem, então, desenvolvem o gametófito novamente, né? Mas eles dependem uns dos outros. É diferente, por exemplo, das angiospermas ou das gimnospermas que podem ter uma reprodução, por exemplo, assexuada ou independente. Tá? Então, essa uma aqui não está certa. 3 e 5 ocorrem nas angiospermas, mas não nas pteridófitas. Vamos ver. 3. Será que acontece nas angiospermas? Fase gametofítica muito reduzida. Bom, isso ocorre nas angiospermas. Qual é a fase gametofítica das angiospermas? É o grão de pólen. Tá? O grão de pólen é a fase gametofítica. Agora vamos ver se a 5 também ocorre Vamos ver se a 5 ocorre nas angiospermas. Sementes não abrigadas. Não, a gente sabe que as angiospermas possuem sementes abrigadas por frutos. Então a gente sabe que aqui a 5 não pode dizer respeito às angiospermas. Tá? Então a letra B também está errada. A letra C, 4 ocorre apenas nas briófitas. Vamos lá, qual é a 4? Fase esporofítica cresce sobre a planta haploide. Isso aqui acontece apenas nas briófitas? Vamos dar uma olhada naquela imagem. Ó, fase esporofítica nas briófitas. Aqui, ó, fase esporofítica, tá aqui, tá? Cresce sobre a fase gametofítica, que é o verdinho do musgo. Então, isso acontece somente nas briófitas, tá? As pteridófitas, esses são indivíduos separados. Então, aqui está a folha de uma samambaia, que ela é desenvolvida a partir do caule, tem um caulezinho, tá? E essa parte gametofítica é um indivíduo separado, isolado da fase esporofítica. Então, daqui a gente conclui, então, que está certo. A afirmativa 4, né, ocorre apenas nas briófitas. Então, aqui pode marcar a letra C, tá? Tá certinho. Depois fala ali, vamos ver as outras ali, ó. 1 e 5 ocorrem nas gimnospermas. Vamos ver. 5 ocorre nas gimnospermas, sementes não abrigadas? Ocorre nas gimnospermas. Até aqui está certo. Vamos ver se a 1 ocorre nas gimnospermas. Fase gametofítica muito desenvolvida. Aí aqui não. As gimnospermas elas possuem a fase esporofítica muito desenvolvida. Voltamos lá para o nosso quadro. Né? Olha aqui as gimnospermas. Né? A fase esporofítica é a árvore inteira, né? Super desenvolvida. E a fase gametofítica é somente, né, o grão de pólen masculino, né, e o ovário feminino, né, que é muito pouco desenvolvido. Então, a gente sabe que é uma afirmativa errada, a afirmativa D. Vamos ver a outra afirmativa. A 2 ocorre nas briófitas, mas não
nas angiospermas. O que é 2? Fase esporofítica independente da planta haploide. Ocorre em briófita. Ocorre em briófita independente? Não. A gente sabe que a esporofítica, aliás, a esporofítica ela vai acontecer, né, independente da briófita, ela se reproduz também assexuadamente, né, mas não nas angiospermas. Né? Então, 2, esporofítica independente de uma planta haploide. A gente sabe que a angiosperma ela apresenta sim a esporofítica independente da planta haploide. Então, ela não podemos dizer que ela não ocorre nas angiospermas. Tá? Aqui está dizendo que essa característica 2 não ocorre nas angiospermas, e na verdade ela ocorre sim. A fase esporofítica das angiospermas é independente da planta haploide. Então a letra I está errada. Vamos lá para a questão 3, que é bem interessante essa questão 3 aqui. Ela apresenta algumas características que dividem grupos, né, grupos vegetais ou de outros reinos também, porque a gente vê aqui que tem fungos, né? Então a gente vê algas, né, que são protistas, protozoários, reino protista, briófitas, né, que são do reino vegetal, fungos, que são do reino fungi, né, gimnospermas, angiospermas e pteridófitas, que são do reino vegetal, são plantas, né? Só que tem algumas características que acabam separando um grupo do outro. Aí vamos ver, né? Na questão fala os critérios: presença de clorofila, tá? Presença de clorofila, presença de semente e presença de fruto são representados respectivamente pelos algarismos. Então, vamos ver, né? Primeiro, como fala respectivamente, a gente tem que responder em ordem. Então, em primeiro lugar, qual desses números romanos aqui, desses algarismos romanos, representam a presença de clorofila? Quer dizer que a presença de clorofila, ela separou algum dos grupos que estão aqui. A clorofila a gente sabe que é um pigmento fotossintetizante, então a presença dela separou organismos fotossintetizantes dos não fotossintetizantes. Então vamos ver desses grupos aqui se tem algum não fotossintetizante. Ó, aqui, ó, gimnosperma, angiosperma, pteridófita. Tudo planta, tudo fotossintetizante. Então não pode ser a presença de clorofila relacionada a 4 ou 5. Vamos ver aqui, ó, algas, briófitas e fungos. Os fungos são os únicos não fotossintetizantes. As algas fazem fotossíntese, as briófitas fazem fotossíntese. Então o 3 não pode representar a presença de clorofila, porque tanto essa quanto essa tem clorofila. Agora, a clorofila pode estar aqui, porque a presença dela é, separou os fotossintetizantes, algas e briófitas, e a ausência dela isolou aqui os fungos, que não fazem fotossíntese. Tá? Então, a 2, o algarismo 2, se refere à presença de clorofila, que separou fungos dos fotossintetizantes, algas e briófitas. Tá? Então, a gente sabe que a primeira é a 2. Então, aqui a gente sabe que ou é a letra C, a correta, ou é a letra E. Agora vamos ver as restantes. Presença de sementes. Quais os grupos que possuem sementes? Sementes, só quem possui são gimnospermas e angiospermas. Cadê elas? Aqui, ó, gimnospermas, angiospermas, as únicas que possuem sementes. Então, esse grupo aqui, né, ele compartilha dessa característica, né? Presença de semente. Então, aqui a presença de semente separou as gimnospermas e angiospermas, que possuem sementes, das pteridófitas, que não possuem sementes. Então, a gente sabe que o algarismo 4, ele significa a presença de sementes. Então, a gente já sabe que, em ordem aqui, de presença de clorofila e semente, seriam a 2 e a 4. Então, 2 e 4 está aqui, ó, letra C. Aqui fala 2 e 5, né? Não pode. Né? Tanto gímeno como anjos tem semente. A gente já sabe que é a letra C, mas vamos conferir essa última aqui, né? A 5, que fala sobre a presença de frutos. Né? 5, presença de frutos. Né? A gente sabe que frutos só quem tem são as angiospermas. Então aqui, ó, as angiospermas se separaram das gimnospermas pela presença de fruto. Então a gente sabe que o 5 tá certinho. Quem não tem fruto veio para quem não tem fruto veio,
Quem não tem fruto veio para cá, são as gimnospermas, e quem tem fruto veio para cá, são as angiospermas. Então a gente sabe que a ordem certa é 2, 4 e 5. Letra C. Beleza? Vamos dar sequência então. Aqui, ó, questão 4. Os principais grupos de plantas que colonizaram o ambiente terrestre foram as gimnospermas e as angiospermas. Beleza? Muitos autores acreditam que os insetos tiveram um papel importante no sucesso das angiospermas nesse ambiente terrestre. Sim, sim. Uma característica das angiospermas que possibilitou a associação com os insetos é a presença de. Então a gente precisa ter muito claro que uma das características das angiospermas, aqui está falando de angiospermas, que possibilitou a associação com os insetos é a presença de quê? De quê? Bom, com insetos, tá? Então, assim, ó, fruto com mesocarpo carnoso que impede a ingestão das sementes pelos insetos. Vocês já viram uma abelha comer um fruto carnoso? Ela até pode se sugar, né, um açúcar daqui a pouco, um mosquito, né, sugar um pouco do açúcar, sei lá, de uma uva, do maracujá, mas não foi a característica do mesocarpo carnoso que auxiliou os insetos a dispersarem, enfim, a se espalharem no ambiente, né? Então isso aqui não está muito, não está certo, né? O inseto ele foi muito importante na questão da polinização. A partir da polinização é que as plantas, né, tanto as gimnospermas como as angiospermas, elas ganharam muito a terra. Mas aqui a questão está se limitando às angiospermas. Então vamos ver. Grãos de pólen com envoltórios resistentes, produzidos em estróbilos, com áreas secretoras que atraem os insetos polinizadores. Se a questão estivesse falando sobre gimnospermas, estaria certo, tá? Que são as gimnospermas que produzem estróbilos, tá? Então, isso não é uma característica de angiosperma. Então, aqui tá errada essa letra B por essa questão. Aqui está falando de estróbilo, está falando de gimnosperma, certo? Seriam as flores das gimnospermas, tá? Equivalente às flores. Então vamos lá, letra C. Carpelos múltiplos não ovulados e anteras plumosas, que forçam insetos polinizadores a visitar muitas plantas. Carpelos múltiplos. Carpelos correspondem ao gineceu, a parte feminina das flores, né, com múltiplos, com óvulos não ovulados, anteras plumosas. Isso força o inseto polinizador a visitar as plantas? Ele por si não força, né? O inseto, como é que o inseto vai saber se o, enfim, se o óvulo, né, se o carpelo ele foi ovulado, se não foi ovulado, ele não tem, ele passa voando ali, mas ele não percebe isso, tá? Então, essa aqui não tá muito certa, não. Aliás, não está certa, né? Aí a letra D fala: flores com pétalas com cores, aromas, né, cheiros, né, e secreções que atraem insetos que atuarão na polinização da planta. Atraem insetos. Os insetos são atraídos as flores para polinizar porque eles se sentem atraídos pelas cores, pelos cheiros, né, que elas produzem. Então, assim, elas vão lá e vão atuar na polinização da planta. Então, aqui está certo, até porque as angiospermas é o único grupo vegetal que apresenta flores com pétalas coloridas, né, vistosas, né, e que também liberam esses aromas ou secreções, enfim, que atraem. Então, aqui está certinho, letra D é a alternativa certa. Vamos lá para questão número. Aqui ainda tinha mais uma alternativa, né, que fala sobre sementes descobertas formadas em flores rudimentares que facilitam sua dispersão pelos insetos. Falou em flor rudimentar, está falando em gimnospermas, né? Então, não, isso não atrai inseto. E a semente descoberta também não vai atrair inseto nenhum.
A semente já foi descoberta, ela só precisa ser liberada pela planta, né, para ser dispersada principalmente pelo vento. Tá? Então essa letra E também está errada. Questão 5. As angiospermas podem... opa, aqui tem um erro, um errinho aqui de concordância. Podem ser classificadas em relação ao número de cotilédones no embrião de suas sementes. Sim, as angiospermas podem ser classificadas de acordo com o número de cotilédones. Né? A gente sabe que existem as monocotiledôneas, né, que possuem apenas um cotilédone, e o cotilédone, no caso, é a folha primordial que apresenta a reserva nutritiva no interior dela, que ela vai nutrir o embrião até com que esse embrião produza outras folhas e que façam fotossíntese. Aí, a partir da fotossíntese, ela vai seguir se alimentando por si mesma. Mas até ela começar a fazer fotossíntese, quem alimenta ela é o cotilédone, tá? Então, e também o endosperma da semente, tá? São as duas porções que alimentam ela. Então aqui fala sobre angiospermas eudicotiledôneas, isto é, as que apresentam 2 ou mais cotilédones, tá? É incorreto afirmar. Vamos lá. Olha a gripe. Aqui, ó, letra A. Presença de raiz predominante, chamada de principal ou axial. Quem é que tem raiz predominante axial? As dicotiledôneas. Isso aqui a gente vê nesse quadrinho das características aqui, ó, das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas, sobre as sementes, sobre as folhas, caules, raízes, flores. Tá? Então aqui está a resposta dessa questão. Então, voltando lá para a pergunta, vamos lá. Presença de raiz predominante, chamada de principal axial. Isso é característica das eudicotiledôneas. Então, a questão está pedindo a alternativa incorreta. E a gente sabe que essa aqui é correta. Então, não é essa que a gente vai marcar. Tá? Folhas com nervuras ramificadas. Né? A gente sabe que as eudicotiledôneas elas possuem folhas com nervuras ramificadas. Né? Por exemplo, ali como a gente vê, né, aqui ó, as folhas com nervuras paralelas, tipo a folha do milho, por exemplo, né? Todo mundo se lembra da folha do milho, tá? Ou das próprias gramíneas, né? Tipo capim, né? Esses capins, né? Normal, capim cidreira, né? São folhas paralelas. E as ramificadas são essas aqui, bem características, que a gente enxerga, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma folha ramificada, ó, aqui estão, né, os ramos, as nervuras da folha, que não estão dispostos de forma paralela, né, estão dispostos dessa maneira. Aqui também, né, seriam folhas com nervuras ramificadas, tá? Seria a representação de folhas eudicotiledôneas. Então, voltando ali para a nossa questão, folhas com nervuras ramificadas são características de eudicotiledônea, sim. Né? Então, isso aqui está certo. Então, a questão pede o que está incorreto. Então, essa aqui não vai ser. Flores com 4 ou 5 pétalas, ou múltiplo a esses números. A gente sabe que se ela tiver 3 pétalas ou múltiplos de 3 pétalas, elas são monocotiledôneas. Se ela tiverem 4 ou 5 ou múltiplos desses números, elas vão ser eudicotiledôneas. Então essa aqui é uma afirmativa correta, por isso que a gente não vai marcar ela. Depois fala, o feijão é um exemplo de eudicotiledônea. Né? O feijão, sim, a gente sabe que o feijão tem aquelas duas porçõezinhas, né? São os 2 cotiledonezinhos, e quando eles são hidratados, né, a semente germina, aí aqueles cotilédones se abrem, né? Então cada lado do feijão é um cotilédone e no meio dele tem um embriãozinho ali, né, com a radículazinha que vai dar origem à raiz, o caulículo que vai dar origem ao caule, né? E as folhas, né? As folículas seriam os próprios cotilédones que compõem o grão de feijão. Então isso aqui está certo, por isso é correto e é por isso que a gente não vai marcar isso aqui. Depois, vasos de condução distribuídos de forma irregular no caule. Bom, isso aqui está errado. Isso aqui é característica das monocotiledôneas, que apresentam os vasos de condução todos espalhados no caule, de forma irregular. As eudicotiledôneas, elas apresentam os vasos de condução em forma de anel.
ao redor do caule. Tá? Então, essa aqui sim está errada, está incorreta, e por isso é essa que a gente vai marcar. Beleza? Bueno, vamos seguindo. A questão 6, ela fala a semente de angiospermas, né? Semente de angiospermas é originada do. Né? Quem é que forma a semente? Primeiro, né? O que é uma semente? Né? A semente é um óvulo que foi fecundado, né? E após a fecundação ele se desenvolveu e formou uma semente. O que é o fruto? O fruto é o ovário, né, cujo óvulo lá no seu interior foi fecundado, desenvolveu a semente. Quando a semente está sendo desenvolvida, essa semente manda sinais químicos para o ovário, que ele também se desenvolve e forma os frutos. Então a gente precisa saber muito claro que semente é resultado da fecundação do óvulo e fruto é resultado do desenvolvimento do ovário, certo? Então isso é extremamente importante a gente ter super claro. Então a gente já sabe que só pode ser uma dessas três, né? Porque a semente ela é originada do óvulo. Sim, agora esses outros detalhes aqui, vamos prestar atenção. Após ter ocorrido a fecundação, sim, depois da fecundação que se forma a semente, né? E que contém em seu interior um embrião, certo? Com células 2N, tá? O embrião tem células 2N, né? O embrião ele é resultado da fusão de gametas masculino e feminino, N cada um, que se juntou, formou um zigoto, né? A célula embrionária, 2N. Até aí tudo certo. E endosperma com células 3N. Sim, está certo. O endosperma das angiospermas ele possui, ele é formado com células 3N. Aqui está certo. Então a gente já cai na primeira nessa questão aqui. Tá? Aqui fala, na B, fala óvulo que após ter ocorrido fecundação, contém seu interior o embrião, beleza, com células 2N, beleza, e endospermas com célula 2N. Não, é célula 3N, né, que constitui o endosperma. Então aqui a gente já vai direto para cá. Agora, só para esclarecer essa questão, já que eu não coloquei nenhuma figura mais evidente na nossa apostila sobre essa questão da fecundação e da constituição do ovário, né, e do óvulo, eu vou compartilhar com vocês uma imagem aqui. Vamos lá. É essa imagenzinha aqui, ó. Então aqui a gente vai ver o que? Os grãos de pólen, tá? E aqui o ovário e aqui, aliás, aqui o óvulo, certo? Que é a oosfera, tá? Então isso aqui tudo é o óvulo. Aliás, isso aqui é o ovário, tá? O óvulo é só essa célulazinha aqui, é só o gameta. Esse é o óvulo. Esse conjunto é o ovário, certo? E aqui exteriormente a isso são as peças florais, né, do carpelo, né, as peças femininas, certo? Aqui está o estigma que ele recebe o grão de pólen, tá? E, enfim, como é que acontece a polinização? Vocês precisam ter claro duas coisas. O grão de pólen, tá? Ele possui duas células. Então anotem isso. O grão de pólen possui duas células. Uma célula do tubo e uma célula geradora, tá? Acontece o quê? A célula do tubo é a célula que vai formar o tubo polínico, que é uma projeção das membranas plasmáticas dessa célula geradora. Então, quando o óvulo alcança o estigma da planta e se fixa no estigma da planta, aqui, a célula do tubo, a membrana plasmática vai se projetar para dentro do carpelo, dentro do filete, tá? E ela vai se projetar formando esse tubo, esse canal, que ele vai fazer todo esse caminho até alcançar a entrada do ovário, certo? Então, a célula do tubo forma o tubo polínico. E a célula geradora, que é a segunda célula do grão de pólen,
Ao entrar no tubo polínico, né, naquele caminho que ele está percorrendo entre o grão de pólen e o ovário, ela vai sofrer uma mitose, ela vai se dividir em duas, tá? E vai formar as duas células espermáticas. São as células que essas aí vão fecundar, certo? Então aqui, ó, são as células espermáticas N vindo atrás e a célula do tubo, né, projetando a sua membrana, formando o tubo polínico e servindo somente como meio de condução, tá? Como via de condução. E aí as duas células espermáticas, elas vêm, uma vai fecundar com a oosfera, tá? Que é o óvulo feminino, tá? E daqui vai gerar a semente, né? O embrião em si, né? O embrião em si. E a outra célula espermática vai fecundar os núcleos polares. Então, assim, ó, o óvulo da planta, ele apresenta 7 células e 8 núcleos, tá? Então, assim, ó, dentro do óvulo da planta, aqui do ovário da planta, a gente vê a oosfera aqui, essas duas célulazinhas, que são as células guarda, tá? Essas aqui, que são as outras células, né, as sinérgides, se eu não me engano. E isso aqui azul é uma célula só com dois núcleos, tá? Com dois núcleos polares. Aí o que acontece? Uma dessas células espermáticas vai fecundar a oosfera, tá? Que vai gerar o embrião, e a outra célula espermática vai fecundar os núcleos polares, que vai originar o tegumento, que é a parte que vai nutrir o embrião até que ele cresça e se desenvolva, tá? E aí toda essa parte ao redor aqui vai ser a casca da semente, certo? Então a gente sabe aqui, ó, que como tem dois núcleos polares, cada núcleo polar é um núcleo N e ele vai ser fecundado por uma célula espermática N, então eu tenho dois núcleos N mais um núcleo N da célula espermática, eu formo um tegumento que apresenta 3N, certo? Então essa é a questão. Por isso que as angiospermas apresentam a característica super importante que é a dupla fecundação. Então, para fecundar uma angiosperma, existem duas fecundações, porque a planta só vai produzir o tegumento, né, o tecido nutritivo do embrião, se houver um embrião, se o embrião for fecundado. Se o embrião não for fecundado, a planta não vai gastar uma baita de uma energia, né, para fazer um tecido nutritivo, não vai deslocar um monte de reserva nutritiva para lá se não tem nenhum embrião para se alimentar. Então, só vai acontecer o desenvolvimento do tegumento se houver a fecundação da oosfera, tá, com uma das células espermáticas. Então aqui a gente tem a dupla fecundação em razão disso. Aí aqui a fecundação forma a célula mãe do albúmen. Albúmen é a parte genericamente conhecida como a parte que vai nutrir. Então isso aqui é uma célulazinha 3N, tá? Fecundação então das células espermáticas com os núcleos polares. Aqui está o zigoto, né, que é a oosfera que foi fecundada também. Tá? Isso aqui, essa estrutura aqui vai dar origem à semente, e essa estrutura externa vai dar origem, né, ao fruto. Isso aqui tudo é o ovário. Então aqui está a parte da semente e aqui está a parte que vai dar origem ao fruto, né? Então aqui vão sofrer tanto o embrião como como o próprio albúmen, célula-mãe do albúmen, vão sofrer várias mitoses, né? Essa célula-ovo vai se transformar aqui no embrião, certo? A célula-mãe do albúmen, né, ela vai originar o endosperma, que é a parte que vai nutrir o embrião, tá? E a parte externa daqui da semente é a parte que futuramente vai dar origem ao fruto. Então aqui a gente vê a formação do embrião, né? Essa parte esverdeada do embrião é o que vai formar os cotilédones, tá? Aqui está o embriãozinho, aqui está os cotilédones se formando, isso aqui é uma eudicotiledônia, tá? Essa parte azul é o desenvolvimento do endosperma, e essa parte que está ao redor aqui
é o pericarpo, é a parte que envolve a semente e que vai se desenvolver, o ovário vai se desenvolver e essa partezinha que envolve a semente vai começar a se desenvolver e vai originar o fruto, a parte carnosa, enfim, composta de três partes. Então, o pericarpo, ele corresponde ao fruto, a parte desenvolvida do fruto que protege a semente. Então, a semente é protegida pelo pericarpo. E o pericarpo é composto de três camadas, três partes, que é o epicarpo, que corresponde à casca, geralmente colorido, onde se acumulam diversas vitaminas e tal, tá? E o mesocarpo, que é a parte que geralmente se desenvolve e se torna carnosa, enfim, aqui também a gente vai ter muito acúmulo de açúcares, né? São as frutas, né? Aqui é um pêssego, por exemplo, e o endocarpo, que é essa parte mais interna do pericarpo que protege a semente, tá? Então, esse é o esquema de fecundação das angiospermas. Então, agora a gente volta lá para o nosso exercício, né? E a gente sabe então que a semente da angiosperma é originada do óvulo, após ter sido fecundado, e contém no seu interior um embrião com células 2N e um endosperma com células 3N. Beleza, é a letra A. Aí vamos para a sétima questão. A presença ou ausência da estrutura da planta em uma gramínea, um pinheiro e uma samambaia está corretamente indicada em. Então aqui a gente tem, né, a gramínea, uma coluna para a gramínea, uma coluna para o pinheiro e uma coluna para a samambaia. Aqui a gente tem uma estrutura e aqui está dizendo se essas estruturas são presentes ou ausentes nesses três grupos aqui. Primeiro a gente tem que saber de que grupo essas plantas fazem parte. Então a gente sabe que gramíneas, lembra de grama, então, a grama, a gente sabe que tem nervuras paralelas, né, o capim, por exemplo, e sabe que isso é uma característica de monocotiledônia. Se a gente arrancar uma grama da terra, a gente vê que a raiz dela é toda escabelada, não tem uma raiz principal. Isso é uma característica, né, a raiz fasciculada ou escabelada, ela é uma característica de monocotiledônia. Então, a gente sabe que gramínea é uma angiosperma monocotiledônia, beleza? A gente sabe que o pinheiro, tanto pinos como a araucária, né, são pinheiros. E eles, como vocês sabem, são exemplos de gimnospermas. Tá? Então, pinheiros são gimnospermas e samambaias são pteridófitas. Tá? Exemplos de pteridófitas. Samambaias, xaxins. Né? Então, aqui só para deixar diferentinho aqui para a gente ver. Então, vou fazer uma associação correta, ver o que, que tem e o que, que não tem em cada um. Flor. A flor. Existem flores, gramíneas produzem flores? Bom, gramínea é uma angiosperma monocotiledônia. Toda angiosperma apresenta flor. Então aqui está dizendo que a flor é ausente na gramínea. Mentira, essa aqui já está errada. Né? No pinheiro apresenta flor, ele possui uma flor rudimentar. Não é uma flor tão desenvolvida quanto as angiospermas, né? Mas dá para dizer que ele tem flor. Então, ok, está certo. Aqui está dizendo que a samambaia tem flores ausentes. Sim, a samambaia tem flores ausentes. Mas aqui, essa aqui está errada, né? Gramínea tem flor e aqui está dizendo que não. Então a gente sabe que não pode ser a letra A. Vamos ver a letra B. Fruto. Gramínea tem fruto? Aqui está dizendo que não, mas a gramínea é uma angiosperma, toda angiosperma tem fruto. Né? Uma gramínea, por exemplo, o arroz, o trigo, são gramíneas, e o arrozinho que a gente vê ali é um fruto. Tá? Então, não tem. Aqui está dizendo que não tem e na verdade tem, então está errado. O pinheiro, ele tem fruto, aqui está dizendo que é ausente, realmente é ausente, não tem fruto. A samambaia também não tem frutos ausentes, só que essa aqui está errada. Né? Gramínea tem fruto, sim. Vamos ver a letra C. Caule. Quem é que tem caule? Desses três aqui, quem é que não tem caule? Gramíneas tem caule? Toda angiosperma tem. Beleza. Aqui está dizendo que não tem. Aí a gente já sabe que está errado. Né? Aqui está dizendo que samambaia tem caule. Não tem também. Tá? Aliás, não tem. Então, essa C já está errada. Né? Caule que está dizendo que tem nos pinheiros, sim, tem, mas essas duas já estavam erradas. Então, joga fora a possibilidade de ser a letra C. Vamos ver a D. Raiz. Quem daqui tem raiz?
ou alguém daqui não tem raiz, a gente sabe que raiz quem não tem são as briófitas, né? As samambaias já têm, as gimnospermas também e as gramíneas, as angiospermas também. Então, todas aqui têm raiz, e aqui só está dizendo que a samambaia não tem raiz. A samambaia tem raiz sim, então não pode ser a letra D. Então, por exclusão, a gente chegou na E. Vamos conferir se está certo. Semente. Quais são os grupos que têm semente? Somente gimnospermas e angiospermas, isto é, somente gramíneas e o pinheiro. Samambaia não tem. Então aqui está certo, a gente sabe que então a correta é a letra E. Oitava questão. Analise as afirmativas sobre folhas completas e assinale a alternativa correta. Então a gente está falando aqui sobre folhas completas. Primeiro, folhas são órgãos clorofilados formados por bainha, pecíolo e limbo? São clorofilados ou não? Bom, a folha é verde, né? Verde é o pigmento da clorofila, é a clorofila que faz fotossíntese. Então, sim, folhas são órgãos clorofilados formados por bainha, pecíolo e limbo? Sim ou não? Vamos ver a nossa imagem aqui, ó. Aqui está uma folha completa formada por limbo, pecíolo, que é o cabinho, né, da folha, e a bainha, essa parte que liga o pecíolo ao caule, que geralmente ela é um pouco mais robustinha, um pouco mais larga. Então aqui a bainha, pecíolo e limbo. Essas são as três partes fundamentais que formam, né, a folha completa, certo? Então, sim, são órgãos clorofilados formados por bainha, pecíolo e limbo, tá certo? A letra A primeira afirmativa. Então a gente já sabe que a letra C não pode ser. Vamos lá então, seguindo. Folhas de monocotiledôneas possuem nervuras paralelas umas às outras. A gente sabe que sim, né? Então a 1 e a 2 estão certas. Aqui a gente já tem a letra A, né, dizendo que a 1 e a 2 estão certas. Vamos ver se são as únicas que estão certas, né? Vamos lá. As folhas pouco participam da perda de água da planta por transpiração. Isso aqui vocês precisam saber, tá? 90% da transpiração da planta acontece através das folhas, tá? Principalmente através de umas estruturas chamadas de ostíolos, que são formados por células que se abrem e se fecham, tá? Quando elas estão cheias de água, o que acontece? Ela enche de água e cheia de água, o ostíolo se dobra e se mantém aberto. E quando está muito seco, esse ostíolo se fecha, tá? Para evitar o excesso de transpiração. Mas é necessário saber que é através das folhas, né, por via dos ostíolos, que acontece a maior parte, quase toda a transpiração das folhas acontece através das folhas, tá? Então, essa aqui está errada. As folhas pouco participam, não, elas muito participam. Então, a 3 está errada. E a 4. Participam da produção de matéria orgânica através do processo de quimiossíntese. Tá certo ou não? Elas participam da produção de matéria orgânica, sim, através da fotossíntese e não da quimiossíntese, que é feita somente por bactérias quimiosintetizantes. Tá? Então, somente a 1 e a 2 estão certas. Então, aqui fica a letra A. Nona e última questão. Vamos lá. Deixa eu só trazer um pouco para cá, para caber a nona questão aqui no nosso visor. Vamos lá. Sobre os frutos, é correto afirmar. Afirmativa 1. Quanto ao tipo de pericarpo, podem ser secos ou carnosos? Sim ou não? Sim, tá certo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos frutos, aqui, ó, tipos de frutos na nossa apostila. Eles podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpo, isto é, pode ser seco, como as amêndoas, por exemplo, tá? A castanha, por exemplo, a ervilha, o próprio arroz, né, o trigo, são frutos secos, não tem pericarpo carnoso, ou carnoso, né, como a laranja, né, a maçã, o limão, o pêssego, enfim, né, todos os frutos que apresentam aquela parte mais carnosinha, né, suculenta, tá, que atrai os animais, né, para eles comerem o fruto e dispersarem as sementes depois. Então, o fruto pode ser classificado quanto ao tipo de pericarpo, como seco ou carnoso,
pode ser classificado como deiscente ou indeiscente, né? Deiscente é quando esse fruto seca e se abre, liberando as sementes que estão dentro dele, como acontece na ervilha, né, por exemplo, tá? Que todo esse legume, né, é uma leguminosa, a ervilha é uma leguminosa, o feijão é uma leguminosa também, o ingá, né? Então, dentro do legume, que é a estrutura que segura todas as sementinhas ali da ervilha ou do feijão, né, ah, ele seca, abre e as sementes descem, né? Elas caem. Então isso associe isso com frutos deiscentes. São aqueles frutos que as sementes descem ao chão. Tá? São deiscentes. E os indeiscentes são os que a semente fica dentro do fruto e não são liberadas pelo fruto, como a maçã, como a laranja. Tu não vê uma semente caindo, né, de uma maçã, por exemplo. E eles também podem ser classificados como quanto ao número de sementes. Nesse caso, eles podem ser monospérmicos ou polispérmicos. Monospérmicos quer dizer que no ovário da flor tinha um óvulo, ele foi fecundado, gerou uma semente, como o abacate, como o pêssego, né? Ou ele pode ter um ovário com várias sementes, pode ser polispérmicos, né? Como a laranja, né? Como o tomate, por exemplo, o melão, enfim, melancia, né? Tem várias sementes, são polispérmicos. Então, aqui que a gente vai encontrar a solução dessa questão 9. Então, voltamos aqui. Quanto ao tipo de pericarpo, pode ser secos ou carnosos? Sim, a primeira está certa. Né? Agora vamos ver se a 3 aqui também está certa para, de repente, poder ser a letra E. Vamos ver. A 2 aqui, vamos conferir. O fruto cujo pericarpo não se abre para liberar as sementes quando está maduro é classificado como deiscente. Na verdade, é o contrário. É o fruto que se abre, né, para cair as sementes, que é deiscente. Né? Quando ele não se abre, ele é indeiscente. Então a gente sabe que a 2 realmente está errada. Tá? E vamos ver se a 3 então. Frutos com mais de uma semente são classificados como polispérmicos. Sim, como tomate, tal. Então, beleza. A 1 e a 3 estão certas. A gente marca a letra E e fica tudo tranquilo. Tá? Esse gabarito também está disponível para vocês ali na nossa plataforma, tá? Mas agora vocês já tiveram todas as questões corrigidas. Essa é a terceira parte do conteúdo que vai cair na nossa prova. Então, para estudar para a prova, vocês estudem os exercícios da parte 1, os exercícios da parte 2 e esses exercícios aqui da parte 3, tá? Tirem as dúvidas em relação a eles, porque é a partir deles que eu vou formular as questões da nossa prova, que vão ser, a maioria vão ser de marcar, mas vão ter outras que não são de marcar também, mas envolvem esse conteúdo que está sendo cobrado nesses exercícios. Beleza, pessoal? No mais aí eu desejo para vocês ótimos trabalhos, tá? Enviem os trabalhos aí até hoje, ou no máximo até segunda-feira, beleza? E bons estudos aí para nossa prova, né? Que tudo aconteça da melhor forma possível e que a gente passe para o segundo trimestre devidamente aprovados no primeiro, tá bom? Fico à disposição para tirar dúvidas, né, através do e-mail, tá? leandro.viaeco@gmail.com. Fiquem à vontade, por favor. E é isso. Bons estudos aí, tá? E se cuidem, tá bom? Grande abraço, até breve.